Olá, bem-vindos à videoaula 5, Máquinas de corrente contínua. Bom, então, diferente dos transformadores, que são máquinas elétricas estáticas, as máquinas elétricas rotativas, que podem ser tanto motor como gerador, têm duas principais características. A primeira delas é que ela pode ser vista como um dispositivo de conversão eletromecânica de energia, e a segunda é que ela vai ter sempre uma parte fixa e uma parte móvel. Olhando para essa figura, nós podemos observar a máquina elétrica rotativa em duas classes, como motor gerador, a depender do fluxo de energia. Então, neste caso aqui, nós temos dois sistemas, um sistema elétrico e um sistema mecânico, e a máquina elétrica, dependendo do que ela vai ter na entrada e na saída desse sistema, vai caracterizar se ela é um motor ou um gerador. Por exemplo, se eu tenho um sistema elétrico na entrada da máquina, ou seja, eu tenho uma máquina que alimento ela com tensão e corrente, ou seja, forneço tensão e corrente a ela na entrada, e a saída dela vai me dar um torque, uma velocidade, caracterizando assim um sistema mecânico na saída, isso aí vai caracterizar uma máquina do ponto de vista de motor. Isso aí vai ser caracterizado como um motor elétrico. E o contrário, se eu tiver um sistema mecânico na entrada da máquina elétrica, ou seja, fornecer um torque e dar uma velocidade no eixo dessa máquina, na parte móvel dela, na saída dela ela vai me fornecer uma energia elétrica. Isso aí caracteriza um gerador. Bom, então aqui nós temos o universo das máquinas rotativas e suas variantes nos seus mais diversos tipos de aplicação. E na videoaula de hoje a gente vai focar nas máquinas de corrente contínua, falando também um pouco da máquina universal, que é uma máquina que pode ser operada tanto em corrente contínua como corrente alternada. No caso dos motores de corrente contínua, temos aqui 5 tipos de máquinas de corrente contínua, e na videoaula de hoje a gente vai focar, dar destaque em 4, que é devido à excitação, elas podem ser com excitação série, excitação independente, excitação mista ou excitação compound, também conhecida, e excitação paralela ou excitação em derivação. No que diz respeito às perdas de uma máquina rotativa, diferentemente da máquina estática, como é o caso dos transformadores, nós temos aqui a inserção de perdas rotacionais. O que seriam as perdas rotacionais? Se a gente fazer a alimentação da máquina e fazer ela operar a vazio, ou seja, sem nenhuma carga conectada no seu eixo, nós vamos caracterizar as perdas rotacionais como sendo o conjunto das perdas no núcleo, perdas mecânicas e as perdas suplementares. Então, esses três tipos de perdas vão caracterizar as perdas rotacionais de uma máquina elétrica rotativa. As perdas no cobre, como está destacado aqui, né, ela basicamente ela é equacionada como R ao quadrado, e ela caracteriza a dissipação de calor, as perdas por efeito Joule, nos enrolamentos de armadura e de campo de uma máquina, no caso dessa máquina de corrente contínua. Um conceito preliminar no estudo das máquinas rotativas é considerar o princípio de eletromagnetismo, em que haverá um campo magnético no rotor, que é a parte móvel da máquina, assim como também nós vamos ter um campo magnético no estator, que é a parte fixa da máquina. E a interação entre esses campos é que vai fazer justamente uma máquina funcionar, uma máquina rotativa entrar em operação. Aqui nesta figura nós podemos observar com mais detalhes o que seria a parte móvel da máquina, né, o rotor. Então aqui tem as partes constituintes do rotor e as partes constituintes de um estator, que é a parte fixa da máquina. Nós podemos entender o princípio de funcionamento de uma máquina CC partindo do funcionamento de um gerador de tensão alternada, observado nessa animação aqui. Então, quando a gente pega uma espira e gira ela no interior de um campo magnético constante, esse procedimento aí de girar a espira com um fluxo constante, né, inserido em uma região com um fluxo magnético constante, nós vamos proporcionar uma força eletromotriz induzida, será gerada aí na saída dessa espira, nos terminais de saída dessa espira. Pois ao girar, né, a esse movimento aí que a gente está fazendo nessa espira, ela vai cortar um número variável de linhas de campo, né, na área dessa espira. E ligando essa extremidade dessa espira a dois anéis coletores isolados entre si, conectando também escovas de grafite nesses anéis, nós vamos ter aí uma tensão alternada, uma natureza aí de corrente alternada.
Este tipo de rotor ele é encontrado muito, né? Esse exemplo aí é um exemplo elementar, muito encontrado em alternadores de automóveis, de carro, né? Então, para transformar essa máquina, né, essa máquina aí, com esse exemplo aí desse alternador, em uma máquina de corrente contínua, basicamente a gente precisa substituir estes dois anéis coletores por um anel segmentado, então conhecido também como comutador. Então, o anel segmentado ou comutador é o principal responsável aí que faz esse papel de manter a corrente sempre no mesmo sentido. Ao invés de a corrente ter aquele semiciclo negativo com dois anéis coletores isolados, né? Com um anel segmentado, a gente tem aí o funcionamento que em determinada região essa corrente com um semiciclo negativo ela vai ser rebatida, né? Retificada, essa tensão vai ser retificada, mantendo assim a corrente sempre no mesmo sentido. Dessa forma, como nós podemos observar com mais detalhes nessa animação, ao girar a espira a cada meia volta ou a cada 180 graus, o comutador ou anel segmentado que faz contato com essas escovas, ele vai proporcionar uma configuração diferente. Então tem dois tipos de configuração aí que ficam mudando a cada 180 graus. Isto, né, vai manter com que a corrente sempre fique no mesmo sentido, dando assim uma natureza de corrente contínua. Aqui nesta figura pode-se observar essa característica pulsante da tensão gerada, no caso de um gerador, com destaque aqui com cinco cortes ilustrativos, né, para mostrar como está o posicionamento da espira e o comutador, o anel segmentado. Né? Então pode-se observar com mais detalhes aqui nessa figura. Um detalhe a observar é que sempre nesses instantes aqui de 0 graus, 180 graus, 360 graus, há um centelhamento que a gente vai discutir mais à frente, que é uma das desvantagens dessas máquinas. E aqui abaixo a gente tem um exemplo no contexto aí de um dínamo, né, que é um exemplo de um gerador manual didático, cortesia da CIDEP, a empresa CIDEP, para dar esse contexto, um exemplo do dínamo, né, que é uma característica de um gerador de corrente contínua aí, muito utilizado, muito aplicado antigamente, principalmente nas bicicletas. Bom, então aquela tensão pulsante que a gente falou no slide anterior não é o melhor caso, né? Ela, a nível de geração de tensão contínua, a gente tem como otimizar isso, tanto para gerador como para motor, né? Aí a saída vai ser um torque pulsante. Então, a gente considera aquele sistema elementar, um comutador com um anel segmentado, só para ter um estudo inicial, né? Para entender melhor o funcionamento, mas na prática, esses comutadores segmentados, eles têm vários segmentos, né? Formado com várias espiras, como nós podemos observar nesta figura aqui. Então, um exemplo daqui de um comutador segmentado por várias espiras. E do ponto de vista de gerador, ter um comutador segmentado com vários segmentos, né, várias espiras, vai fornecer uma menor ondulação de tensão, ou seja, eu vou ter uma tensão mais próxima da tensão contínua, constante. E no caso de motor, essa ondulação ela vai ser refletida no ponto de vista de torque. Então eu vou ter um torque mais constante, né? Não vou ter esse torque pulsante que é indesejável do ponto de vista de uma máquina, de um motor. Mostrando aqui o primeiro tipo de máquina, é a máquina universal, que ela tem esse nome porque pode ser operada tanto em corrente contínua como corrente alternada, e ela é também caracterizada como uma máquina CC com excitação série. Podemos observar aqui nessa figura em que ela tem as bobinas de campo, ou seja, as bobinas do estator, conectadas em série com as bobinas do rotor, ou seja, da armadura, da parte móvel da máquina. Aqui nós temos o circuito elétrico equivalente desta máquina, né? Como você pode observar aqui, as bobinas de campo estão conectadas em série com as bobinas da armadura, na parte móvel, que é o rotor da máquina. E essas máquinas, a máquina universal, ela tem exemplo de aplicação, né, os eletrodomésticos, né, os motores dos eletrodomésticos no geral. Aspiradores de pó, furadeiras, portáteis, liquidificadores, moedores, né, ventiladores, etc. Perceba que a partir desse circuito elétrico equivalente nós podemos levantar umas equações básicas.
Então temos aqui a equação para tensão nos terminais da máquina, VA, basicamente é obtida pela lei de Kirchhoff das tensões, né? A gente percorre essa malha, onde vamos ter RF sendo a resistência representando as perdas, né, na bobina do estator, e RA sendo as perdas, né, a resistência na armadura. Perceba que como ela é operada em corrente contínua, nesse caso aqui a gente está caracterizando para corrente contínua, não existe as parcelas de reatâncias, né? Que são, porque a frequência aqui é nula, a frequência aqui a frequência igual a zero, então as parcelas de reatância elas são iguais a zero, que não entram nessa equação. Então essa equação aqui ela descreve basicamente para operação em corrente contínua. E as equações que relacionam a parte mecânica com a parte elétrica da máquina são observadas aqui em cima. Observe aqui a expressão do torque ou conjugado da máquina, que é dependente do parâmetro Ka, que é uma constante da máquina, depende dos parâmetros da máquina, o fluxo e a corrente na armadura. Então perceba que o fluxo e corrente na armadura são diretamente proporcionais ao torque, né? Se eu tiver um aumento da corrente na armadura e um aumento do fluxo, eu vou gerar um torque maior também na máquina. E a tensão na armadura, EA, ela pode ser relacionada também aqui com uma equação que depende de Ka, o fluxo magnético e também a velocidade da máquina, no eixo da máquina. Perceba que essas equações são importantes para a gente entender esta curva que está aqui embaixo, que relaciona o conjugado versus a velocidade. Então, se eu isolar esse termo K vezes o fluxo em uma equação e substituir na outra, eu consigo chegar aqui nessa relação em que o torque ele é igual a EA dividido pela velocidade. Então isso aqui caracteriza basicamente essa curva aqui que a gente está observando. Então perceba que existe uma curva para o comportamento, né, acionando a máquina em corrente contínua e em corrente alternada. As características diferentes dessas curvas em CA e CC, observadas nessa figura, elas são justificadas basicamente pelo fato que, em corrente alternada, as quedas de tensão nas reatâncias de campo e de armadura, elas vão absorver parte da tensão aplicada nesses terminais aí. Então, portanto, para uma corrente e um conjugado, né, se a gente tiver dado uma corrente e dado um conjugado, a tensão EA na armadura ela vai ser inferior à tensão que seria obtida no sistema em corrente contínua. Por quê? Porque aí vai ter queda de tensão agora, né, com a frequência é 60 Hz, vai ter uma queda de tensão de uma reatância indutiva da bobina de campo e da reatância indutiva da bobina da armadura. Essa questão da reatância é só a gente lembrar aí que a reatância ela pode ser expressada, equacionada como 2πfL, onde F é a frequência do sistema e L é a indutância dessa bobina aí, né, dos enrolamentos. Aí se você tiver um sistema que é corrente contínua, ou seja, a frequência é igual a zero, a reatância vai ser zero, né? Então não vai ter imposição nenhuma contra a corrente que está circulando ali naquele terminal. Agora, se é um sistema em corrente alternada, com frequência igual a 60 Hz, aqui nesse caso, vai ter aí uma reatância, ou seja, vai ter uma imposição, né, de uma reatância contra a passagem dessa corrente que está circulando nesses terminais. E observando ainda a característica aqui da curva, né, do conjugado em função da velocidade, nós podemos observar aqui que quando o conjugado deste motor universal, vai para zero, a velocidade tende a ir para infinito. Só que na prática, esse conjugado a gente nunca pode considerar que ele é inteiramente zero, devido às perdas inerentes, né, que a gente vai ter aqui as perdas mecânicas, as perdas no núcleo e as perdas suplementares. Entretanto, se nenhuma outra carga mecânica for acoplada no eixo do motor, ele poderá girar suficientemente rápido para se danificar. Então, vale uma observação aqui, nunca deixar um motor CC série, ou um motor universal, completamente sem carga. Como as máquinas CC têm uma bobina de campo, a parte do estator, e uma bobina da armadura, que é a parte do rotor, a parte móvel da máquina, elas podem ser classificadas aqui da destaque a 4 tipos devido ao seu tipo de excitação. Elas podem ser
com excitação independente. Neste caso aqui, as bobinas elas são independentes, a bobina do campo não está interconectada com a bobina da armadura. Aí neste caso você vai ter uma fonte para a bobina da armadura e uma fonte CC própria para o enrolamento de campo. Elas podem ser também shunt, excitação shunt ou paralela. Neste caso, o enrolamento de campo ele está conectado em paralelo com o enrolamento do rotor ou da armadura, da parte da armadura da máquina. Ela pode ser também classificada como excitação série, que é o enrolamento de campo ele está conectado em série com o enrolamento do rotor. E pode ser também classificada como excitação mista ou composta. Neste caso, no estator, né, na bobina de campo, haverá duas bobinas, uma em série e a outra em paralelo com a bobina do rotor, ou seja, na parte da armadura. E uma característica importante com relação à partida de motores CC, a gente pode observar nessa figura aqui, que é basicamente o pico de corrente, né, na partida da máquina. Então esse pico de corrente, a gente tem como regular ele para evitar esse pico de corrente, basicamente por essa expressão aqui. Observe que essa resistência RA ela é muito baixa, né? Inicialmente, quando você parte a máquina, basicamente toda a tensão terminal, né, da máquina está aplicada em cima da bobina da armadura. E aí, como a resistência é muito baixa, então uma resistência baixa vai fazer com que essa corrente tenda a ser muito grande, né? Vai crescer bastante. É o que está observando aqui nessa figura. Aí, para evitar esse pico de corrente, você pode conectar um reostato de partida, então conhecido aqui nessa parte, nessa figura aqui como fosse um potenciômetro, né? Esse reostato de partida. Com isso, você consegue regular aí e limitar, né, mais o nível de corrente desse pico de corrente na partida, essa corrente A aí na partida. E também para controlar o fluxo, né, você quer que o torque, é desejável que esse torque seja bem expressivo, mas aí também para não comprometer muito a velocidade naquela relação de compromisso entre torque e velocidade, a gente pode limitar também o fluxo, né, para manter um fluxo constante. Então para isso também o pessoal usa um reostato de campo para controlar o fluxo. Porque esse reostato vai controlar na verdade a corrente, né, a corrente de campo IF. Mas aí há uma relação, né, a corrente de campo IF ela é diretamente proporcional ao fluxo, né, o fluxo de campo. Como vantagem e desvantagem das máquinas CC, podemos dar destaque aqui a alguns pontos. Como vantagem, ela tem a vantagem de ter um alto torque na partida em baixas rotações, tem um simples controle de velocidade, né, uma ampla faixa e um controle de velocidade relativamente simples, e não está sujeito a harmônicos e não possui consumo de potência reativa, né, no caso de uma máquina em corrente contínua, porque a frequência elétrica é igual a zero, né, então aquela parcela das reatâncias indutivas elas não, não afetam aqui o sistema. Como desvantagem, né, ela tem aí a manutenção. A manutenção devido aos desgastes entre as escovas e com o comutador, né, aquela questão do centelhamento, como a gente pode observar aqui nessa animação, é uma das grandes desvantagens dessas máquinas. Então, por isso que o pessoal tenta evitar usar máquinas em corrente contínua, que aí no caso vem a máquina de indução que a gente vai falar mais à frente, como uma solução mais atrativa. E se comparado com as máquinas de indução, que a gente vai comentar mais à frente, né, na mesma potência, as máquinas de corrente contínua ela possuem um preço e tamanho maior. Então essa é uma outra desvantagem aí. E devido a essa centelha, né, que a gente comenta aí, está observando aí esse centelhamento, ela não pode operar em ambientes explosivos. Nestes links aqui vocês encontram mais detalhes sobre as características e aplicações das máquinas CC e também vídeos ilustrativos mostrando exemplo, né, desse problema aí do centelhamento que tem numa máquina CC. Vai estar também carregado no Google Sala de Aula outros materiais para dar suporte aí no ensino-aprendizado aí desse assunto. Aqui a gente tem um exemplo de um catálogo de uma máquina de CC, dando destaque aqui para as especificações, né, a parte da armadura, da excitação de campo, né, das bobinas de campo, bobina de armadura.
Então, tipo de excitação independente, né? E as especificações aqui de potência, tensão, corrente. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.